Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que bom que você está aqui. Olá para você que nos escuta. Que hoje é assim, né? Em qualquer lugar, em qualquer momento, alguém pode estar ouvindo essa palavra. Olha, eu gosto de boas histórias. E se você tiver uma boa história para contar, vem me contar. Eu acho que as histórias trazem revelações do alto sobre as nossas vidas. E eu quero começar essa reflexão com uma história que eu ouvi. Vem comigo. Estamos em 1989, tempo de Guerra Fria, tempo de guerra. E os Estados Unidos, eles estavam procurando os submarinos soviéticos. Então tinha uma equipe que ficava destinada, através do sonar, a caçar esses submarinos. E um belo dia eles escutam uma frequência, um som que era para eles estranho. E isso causou um grande alvoroço, porque eles não sabiam que tipo de arma se tratava. Depois de ouvirem várias vezes aquele som, numa frequência de 52 Hz, uma frequência extremamente grave, eles chegaram à conclusão de que aquele barulho, aquele som, era de uma baleia que emitia um som que nenhuma outra baleia emitia. Aquela baleia, então, a partir daquele instante, ela ficou conhecida como a baleia 52, ou a baleia de 52 Hz. Só que tem um problema, é que as baleias não se comunicam por essa frequência. E você sabe que as baleias se comunicam através dos sons, não é assim? Então, imagina, por um breve instante, você, uma baleia no oceano, falando e ninguém te escutando. Imagina você tentando se comunicar com os outros da sua espécie e ninguém escuta você. Agora imagina num ambiente como esse isso acontecer. Agora imagina isso no oceano. Então, com o fim da Guerra Fria, 91, esses dados eles foram destinados à equipe de pesquisa, e esse animal, essa baleia, ela foi sendo seguida ao longo das viagens pelo mundo. E o que mexeu com todos, e isso gerou um título para essa baleia, é que com essa frequência ela seria a mais solitária do mundo. Esse animal, a baleia 52, depois você dá uma googada, é o animal mais solitário do mundo. Então, como falei, gosto de boas histórias. E hoje nós temos que tomar cuidado, porque as histórias estão mudando, né? Recentemente a gente dizia que, eu gostava de quando falava com os jovens principalmente, a gente dizia: vamos para cima, vamos avançar, foguete não tem ré. Não era assim que a gente dizia? Agora tem. O Elon Musk deu ré no foguete. Não só deu ré, como segurou o foguete na volta. E isso gerou um estardalhaço e talvez o torne um homem trilionário. Então, com base nessa história, eu quero refletir com você sobre frequência, sobre caminhos, sobre vozes que nós escutamos. O texto que lemos, o verso 1 diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar
é que existe mais de uma forma, mais de um caminho de você se chegar a Deus. Calma, eu vou explicar. A frase é: todos os caminhos levam a Deus, mas só um caminho leva você e a mim a Deus como Pai. Deus, ele tem uma forma certa de fazer a coisa. Essa entrada nesse aprisco ou nesse local de segurança tem que ser de uma forma específica. Vê se não é assim. Por vezes nós chegamos a Deus através do intelecto. Eu conheço pessoas que estudaram tanto a Deus que se convenceram que Deus existe. Steve Hawkes foi um desses. Uma mente brilhante chegou à conclusão de que Deus existe de tanto estudá-lo. Isso é chegar a Deus através de intelecto. Existem pessoas, e não poucas, que chegam a Deus através da dor. Uma dor gera um desejo ou uma ação nossa de encontro a Deus. Ou não é assim? Talvez você conheça, talvez você tenha chegado a Deus através da dor. Uma outra forma de chegar a Deus é através do estômago. Sério, do estômago? É. Porque quando nós estamos com fome, quando os nossos instintos ou as nossas necessidades mais primárias estão em jogo, nós buscamos a Deus. Aquele que diz que é ateu, quando está num beco sem saída, ele diz: ai meu Deus. Ele não diz: ai meu pé, ai minha mão, os cristais, ai minha... Não, ele diz: ai meu Deus. Ou não é assim? A questão é que essa sede ou esse desejo que nós temos de buscar a Deus, ela pode nos fazer chegar a Deus da forma equivocada. Como eu falei, mesmo que você chegue a Deus através da dor, e por vezes nós chegamos, mas haverá um momento em que nós precisamos mudar essa perspectiva, a partir do momento que essa dor passar, e nós precisamos entender que não é pela dor, não é por aquele que tira a nossa dor. A pergunta é simples: se o céu não tivesse Deus, você ia para lá? Você está indo para o céu porque é fresquinho ou porque você quer caminhar com Deus? Nós não estamos aqui por essas razões equivocadas. Nós estamos aqui porque entendemos que a vida e abundante em Jesus Cristo. Amém? Olha o texto, os versos 3 e 4. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vão adiante dela, e essas o seguem porque conhecem a sua voz. Sabe uma história antiga e verdadeira? Os pais, se você é pai, se você é mãe, você vai concordar comigo. Os pais têm uma capacidade extrema de conhecer a voz dos seus filhos, o barulho dos seus filhos, o andar dos seus filhos, ou não é assim? Quando meu filho está chegando, pelo caminhar eu sei que é ele, pelo barulho eu também sei que é ele, e obviamente eu escuto a voz dele no meio de muitas pessoas e consigo discernir que é ele que está falando. Então, meu irmão, minha irmã, o chamado do bom pastor, que te chama pelo nome, não é para todos aqui, não é para todos que estão escutando essa mensagem. Esse chamado é para você. Esse chamado tem nome. Esse chamado, como diz João 1,12, todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Esse chamado
é o chamado do teu pai, com P maiúsculo. Entende que não é um chamado para todos, mas é um chamado para você? Óbvio que é um chamado para todos, mas esse chamado tem nome e sobrenome. É o seu nome, quando Deus chama. Ele não faz no atacado, o chamado é no individual. Verso 3, ouvem a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome. Ele chama as ovelhas pelo nome. Olha o que diz Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Você conhece esse texto? Outro texto, Mateus 1:25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Deixa eu te falar uma coisa, uma coincidência. A mesma palavrinha, para você que gosta do grego, do original, que está citado em Mateus 1:23, 25, Mateus 6:9, é a mesma palavra de João 10. Entende como é pessoal o chamado? O chamado de Deus para mim e para a sua vida é pessoal. E quando Ele fala o nome de Jesus, o nome Emanuel, santificado seja o teu nome, Ele está usando a mesma palavra. A primeira coisa que eu preciso te dizer essa noite, ou uma das primeiras coisas, é que há um aprisco, há um local seguro, e Deus, quem sabe, essa noite não está chamando você pelo nome para adentrar nesse lugar de segurança e de descanso no Senhor. João 4:10 vai dizer, Jesus respondendo, se você conhece o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher samaritana, esse é o texto, diz, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual Ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, verso 13, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher responde, Senhor, dê-me desta água, para que eu nunca mais tenha sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Que água você tem bebido? De que fonte você tem bebido? Hoje é o tempo e dia em que você está sendo chamado pela voz do seu pastor para o rebanho, para o aprisco, para beber da água da vida. Chamar você pelo nome, como eu disse, tem a ver com identidade. Você tem um pai que te ama, mesmo que por vezes a gente não compreenda os caminhos, não entenda onde chegamos, por onde viemos. Deixa eu te dar uma dica. Confia no Senhor. Lucas 11. E qual pai entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Ou se pedir ovo, lhe dará um escorpião. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Esse é o chamado de Deus através desse texto. Um chamado para eu e você ouvirmos a sua voz e tomarmos uma decisão por Cristo. Mas esse texto ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai tratar desse chamado de Deus para você fazer parte do seu povo. Ele te dará descanso, Ele te dará pastagem, Ele te dará um novo tempo. Mas o texto segue, e a partir do verso 4, ele vai dizer: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. O verso 16 vai dizer: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Conduzir para fora, olhar para os de fora, traz a dimensão do propósito de Deus para mim e para você. Há algo que precisa ser feito do lado de fora. Os 2 dias mais importantes da sua vida, não esqueça. O dia que você nasceu e o dia que você descobriu por que nasceu. Existe um chamado de Deus para você trazer os de fora para dentro. Isso vai dar significado à sua vida. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Não é para ficar no aprisco, é para ir para fora. Há um movimento de fazer diferença lá fora. Ah, mas, pastor, está difícil lá na faculdade. É para você assumir o espaço. Está difícil no meu trabalho. É para você tomar a frente. O chamado é para fora. Igreja, eclesia, é um movimento para fora. Você foi colocado no lugar onde você está. Entende isso? Deus quer contar com você e comigo para fazer um movimento para fora do aprisco. O texto diz que Cristo vai adiante de nós. Essa é uma certeza. A palavra de Deus nos garante isso. E eu gosto muito do texto que fala que as portas do inferno não prevalecerão. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te contar uma coisa, presta atenção. Você tem porta na sua casa? Desde quando porta é um instrumento, é um objeto de ataque? A porta da minha casa é um instrumento de defesa. Você fecha a porta para ninguém entrar, não é assim? Então, tem uma chave aqui. A igreja está no ataque.
E o inferno está na defesa. Nós, como igreja, estamos avançando. E as portas do inferno não vão suportar o movimento da igreja de Jesus Cristo. A porta do inferno não está avançando. Entende isso? Então, o chamado para a minha vida, para a sua vida, é a gente avançar. Como disse, Jesus deu a vida no Calvário, por toda a humanidade. Mas, acima de tudo, Ele deu a sua vida por você. Há uma expectativa no coração de Deus por aquilo que você vai entender desse chamado e aquilo que você vai fazer com esse chamado. Recentemente, um ator, comediante, ele é um cara que atua nessa área aí, ele disse que o problema do cristianismo é a morte de Jesus. Quem ouviu isso? O problema, estava tudo indo bem, até que Jesus morreu. Ninguém atira de mim, mas eu dou por espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai. Jesus se entregou à morte. Se Ele não quisesse, não havia força nesse mundo que colocasse Ele na cruz, que colocava Ele na cruz. A cruz não é a nossa derrota. A cruz é a nossa vitória. É o ponto de partida. É aquilo que você precisa testemunhar para os de fora. Na cruz, nossos dias fazem sentido. É na cruz que os nossos dias são clareados, que faz sentido viver. Quer encontrar sentido para a vida? Olha para a cruz. O meu convite hoje a você é para que você não viva sozinho. Quem sabe você se conectar a outros da mesma frequência. Quem sabe fazer parte de uma nova família. Que como família tem ajustes, dificuldades, acertos, erros. Mas que tem um cabeça. Nesse instante final eu quero declarar, em nome de Jesus, que os seus dias de solidão terminam hoje. Há uma nova vida. Quem sabe você nunca tenha declarado com o seu corpo que você é do Senhor. Quem sabe não é hoje o dia de você achar a sua cabeça e declarar: eu sou de Cristo. Não deixe o tempo passar, não deixe os outros sonhos atrapalharem aquilo que você precisa ouvir. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Eu quero chamar o time do louvor para cá.
Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ter que aprender a ouvir apenas a voz de Deus. Mude a sua visão, a sua forma de olhar aquilo que está ao seu redor. O símbolo que era de maior humilhação à época se torna o símbolo da vitória sobre a morte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu sou rico. Mas eu não estou vendo isso. Declara com tua boca as verdades da palavra de Deus. E libere o seu coração para um novo tempo. Libere a sua mente para uma nova forma de pensar, de se conduzir. E libere o seu espírito para, quem sabe, alcançar voos mais altos. Nós precisamos alinhar a nossa frequência, a nossa comunicação com o céu. Essa noite permita-se ser curado, ser renovado, quem sabe ter as suas forças renovadas e liberto por aquilo que Jesus fez na cruz. O profeta vai dizer, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto, eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Hoje é tempo de iniciar uma nova estação. Abre os teus olhos espirituais. Há uma primavera, as flores estão abrindo. Chegou o tempo de crescer, chegou o tempo de florescer onde você estiver. Uma nova fase, uma nova estação, sem olhar para trás. Deixa eu te terminar dizendo algo. Nós temos que compreender, e a minha oração essa noite é que você entenda que há um local para você, há um aprisco, há um local de segurança e que há um chamado de Deus para você fazer diferença lá fora. Mas Deus, Ele não apaga as cicatrizes do teu passado. A história que te trouxe até aqui, ela permanece. Quando Jesus ressuscitou, tem algo que me chama muito a atenção. É que as cicatrizes não foram apagadas. Em alguns momentos, ele usou as cicatrizes para dizer quem ele era, para mostrar quem ele era. Não foi assim? Concorda comigo? Meu irmão, minha irmã, Jesus ressuscitou. Tirar uma cicatriz é café pequeno. Eu tenho cicatrizes. Elas não atrapalham o movimento. Elas não doem mais. Elas lembram da vitória. Olha, a vitória contra o muro que eu caí. Deus, Ele utiliza das nossas cicatrizes para que a gente possa cuidar de outros que enfrentam as mesmas dificuldades. Jesus escolheu não tirar as cicatrizes do seu corpo. Senhor, que é socorro bem presente no dia da angústia e da aflição. O
Senhor, aquele que já ouviu a minha, a tua oração, atendeu, ouviu o nosso clamor. O justo passa por muitas adversidades, mas como diz o salmista, o Senhor o livra de todas, para que eu e você possamos produzir fruto onde Ele nos colocar. Pai, em nome de Jesus, que possamos entender que Tu nos chama ao aprisco, Tu nos chama a caminhar contigo numa perspectiva nova. Mas Tu também nos chama a fazer diferença lá fora. Que não sejamos solitários nessa caminhada, mas que possamos fazer uso desse movimento que Tu criaste, chamado Igreja de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, na caminhada e faça com que a gente possa, mesmo diante das nossas cicatrizes, ser as Tuas mãos, os Teus pés, os Teus ombros para aquele que precisa. Em nome de Jesus.